Olá, está começando mais um programa do podcast Entre Nós com a doutora psiquiatra Márcia Schmidt. Uma conversa íntima para falar sobre saúde mental. No programa de hoje, a gente vai falar sobre depressão, uma doença silenciosa e que muitas pessoas no mundo inteiro têm. Hoje, ela é a maior causadora do afastamento do trabalho. Fica com a gente que o Entre Nós está começando. E para mim é um prazer conversar com a doutora médica psiquiatra Márcia Schmidt, que é especialista clínica e atende pacientes de várias idades. Doutora Márcia, eu queria que a gente começasse com a senhora explicando para a gente o que é exatamente a depressão. Ela se é uma doença, é uma síndrome, é um estado de espírito? Conta um pouco para a gente, então, o que é a depressão, então. Larissa, o prazer é todo meu de estar conversando com vocês. E a depressão, ela precisa ser vista como uma doença clínica como qualquer outra. As causas, elas são multifatoriais. A depressão, ela tem vários estágios, ela pode acontecer ao longo de toda a vida do paciente e é muito importante nós entendermos que a depressão, ela não é toda igual. Ela tem fases diferentes, intensidades diferentes. A depressão, ela pode ser unipolar ou bipolar. O que é isso? A depressão unipolar é aquele paciente que apresenta o sintoma depressivo de uma forma contínua, ele não oscila o humor. Mas existe um tipo chamado de depressão bipolar, que inclusive é muito comum a depressão bipolar, onde o paciente ele não melhora só com o uso de antidepressivos. Vamos conversar mais depois sobre medicamentos, né? E é uma depressão oscilante. Ela não apresenta apenas aquele período de declínio do humor, mas apresenta também períodos de elevação do humor. Só um minuto. Essa depressão bipolar é diferente da bipolaridade? São coisas diferentes? Ela está dentro da bipolaridade. Ah, muito bem. Mas, na maioria das vezes, o paciente com esse tipo de depressão, ele busca avaliação e tratamento quando ele está nessa fase mais baixa do humor. Não quando o humor está elevado. Então, é um cuidado muito grande que a gente precisa ter sempre que avalia um paciente deprimido, se essa funcionalidade, ela vem sendo constante na vida dele ou se ele já apresentou períodos de elevação do humor, que muitas vezes o paciente depressivo ele nem lembra de contar isso na consulta, porque é tão importante aquele sofrimento que ele está trazendo naquele momento que ele esquece de alguns detalhes que precisam sempre ser avaliados. E essa avaliação a gente faz em consultório? Em consultório, sim, durante uma consulta que em média é de 45, 50 minutos, por isso que na psiquiatria é fundamental esse tempo hábil de avaliação, porque existem muitos detalhes importantes que eles complementam a avaliação do paciente. O sintoma depressivo, que ele se caracteriza assim por uma tristeza contínua, né, de 3 semanas ou mais, uma funcionalidade mais baixa, uma perda de energia. As alterações do sono, elas são muito comuns, como por exemplo, a insônia terminal. Ela é um tipo de insônia que tem uma relação muito grande com a serotonina. O paciente, ele dorme, ele consegue adormecer muitas vezes até pelo cansaço, mas chega lá em torno de 4, 5 horas da manhã, ele desperta muitas vezes já ansioso, né, como se ele tivesse atrasado para fazer alguma coisa e não consegue voltar a dormir. Então fica aquela falta de sono, às vezes de 1, 2 horas por dia, que vai tornando ainda mais grave o quadro depressivo, porque aí o dia do paciente fica mais pesado, ainda mais triste, com menos energia. Essa depressão, conhecida como essa insônia chamada, né, de uma insônia terminal, é no término da noite e ela tem uma relação muito grande com a diminuição de serotonina por parte do paciente. É muito comum nos quadros depressivos. Também a falta de energia, a falta de ânimo, a dificuldade de concentração, todos esses sintomas, eles fazem parte do quadro depressivo. Às vezes o paciente ele está com uma depressão ainda subclínica,
aonde a funcionalidade dele está preservada, mas com muito sofrimento. Ele faz tudo com muita dificuldade, se arrastando, né? E o que nós percebemos hoje? Que uma grande parte da população se encontra nesse estágio. Né? Então, quando muitas vezes eu estou fazendo uma entrevista e eu pergunto sobre a funcionalidade, como ela aconteceu no último ano, nos últimos 2 anos, e muitas vezes o paciente ele relata que no último ano ele se arrastou, como se ele não tivesse vivido. Quando ele procura o tratamento, ele já muitas vezes está em sofrimento, né, muito grande, já alguns meses, mas o início do sintoma não é naquele, digamos assim, naquele relato. Em geral, ele vem 6 meses a 1 ano antes do piorar, digamos assim, do agravo. Esse agravo, ele pode estar relacionado a um período de estresse, a uma perda, a um luto, né? Muitas vezes o paciente traz alguns marcos de piora do seu funcionamento, mas é muito comum que essa disposição, né, essa vontade de viver, esse brilho, já tenha estado diminuído há 6 meses ou 1 ano antes. Então a gente tem que analisar muito mais, né? Eu penso no sentido de quem está em casa ouvindo a senhora falar, porque insônia, tristeza, Sim. Todos esses sintomas que a senhora listou, eles fazem parte do dia a dia normal também das pessoas, né? Sim. Então, qual é o momento que a gente tem que ter cuidado e olhar com mais atenção? A senhora comentou em 3 semanas. 3 semanas é um ponto-chave? Sim, é uma média, né? Momentos... digamos assim, de tristeza, de ansiedade, ou até algumas noites mal dormidas, todos nós temos. E isso não significa doença. Né? Agora, quando o humor começa a ficar mais depressivo, os pensamentos começam a ficar negativos, a produtividade da pessoa começa a ficar comprometida. Nesse período de 3 semanas, em média, ou mais, é preciso sim uma avaliação. Tá? A insônia, nem sempre ela está presente nos quadros depressivos. Existem alguns tipos de depressão na qual o paciente dorme até mais, que a gente chama, né, de hipersonia. O paciente dorme, às vezes, durante o dia, ele tem até alguns distúrbios assim, do sono que pode estar comprometendo, né, a sua funcionalidade. Então, a depressão ela não é toda igual. Existe uma depressão típica que nós chamamos, mas também existe uma depressão atípica, aonde o paciente... Um outro exemplo importante seria a alimentação, né? Eu vou usar para diferenciar a típica e atípica, né? Como a questão do sono. Na depressão atípica, o paciente ele come até a mais. Na depressão típica, em geral, o paciente come a menos. Então, essas alterações do sono, da alimentação, elas podem ser para menos ou para mais. Então é importante a gente, quem vive junto, né, quem é a rede de apoio dessa pessoa, desse paciente, começar a prestar atenção se há uma mudança no padrão também, né? A mudança do padrão e a permanência dessa mudança. Porque não é apenas o mudar. Se isso acontece por alguns dias ou por uma semana, é uma situação. Mas se o período é de 3 semanas para mais, sim, esse paciente ele precisa ser avaliado. E esses sintomas podem acontecer ao longo de toda a vida, até mesmo na infância. A depressão na infância, ela tem algumas características que são mais particulares da infância. Mas da adolescência para a vida adulta, essas características que nós conversamos agora, elas podem acontecer em qualquer momento. Aliás, a depressão em jovens, ela tem crescido muito, principalmente entre os adolescentes. Isso tem algum dado, algum motivo mapeado ou é uma questão geracional? Então, o que nós entendemos, né? Os jovens cada vez mais estão inseridos em uma vida virtual. Isso diminui os contatos interpessoais, isso aumenta a exigência deles de postagens, né? Daquela demonstração de felicidade, de saídas, de festas, as comparações, muito também em relação ao corpo, né? Porque os jovens, como eles estão em desenvolvimento, existe muita comparação entre eles e
As redes sociais, infelizmente, elas têm um aspecto muito negativo em relação a isso. De pressão, né, de baixa autoestima, porque, como eu falei, existe assim muita comparação, muita necessidade hoje de postagens, né? Isso é um dos aspectos que nós entendemos pelos quais os jovens hoje são mais ansiosos e também mais depressivos. O tratamento para adolescente, para criança, ele é igual ao adulto ou é diferente? Ele é diferente, inclusive fármacos. Existem alguns fármacos que estão mais indicados para a infância, outros para a adolescência e também para a fase adulta. Da mesma forma, na terceira idade. Existem fármacos que apresentam menos interações clínicas, já que o paciente na terceira idade muitas vezes é um paciente polimedicado, que são mais seguros em termos de alteração de pressão arterial ou efeitos colaterais. Então, hoje existe assim uma gama muito grande de antidepressivos. Aqueles pacientes que também apresentam ansiedade concomitante ou apresentam insônia importante, né? Alguma outra disfunção clínica, né? Nós sabemos que a fibromialgia também ela está muito presente nos pacientes adultos. Paciente deprimido? Sim, nos pacientes adultos, nos pacientes de terceira idade, né? Que é a dor crônica muscular, né? Que ela prejudica muito e acaba limitando muito a vida do paciente e dificultando a atividade física. O que eu ia lhe perguntar também sobre a questão dos tratamentos. A senhora falou em fármacos, remédios, mas a atividade física acaba entrando na parte do tratamento da depressão. Ela é fundamental. Um episódio depressivo grave, para ele realmente ser tratado, precisamos associar atividade física. Da mesma forma, a depressão recorrente, aquele paciente que apresenta 3 episódios ou mais de depressão grave ao longo da vida, é fundamental a presença da atividade física para manutenção e a regulação dos neurotransmissores, que são os causadores, né, de forma, digamos assim, bioquímica, biológica, dos sintomas depressivos. Isso é um dado muito importante, né? Porque por muitos anos o senso comum se tinha que a depressão se tratava só com remédio, né? Não, de forma alguma. O remédio ele é importante e ele precisa ser muito bem avaliado, porque como existe hoje uma gama de tratamentos, né, muitos antidepressivos e que também alguns auxiliam problemas clínicos como enxaqueca, fibromialgia, dor crônica, os quadros de ansiedade, os quadros de insônia. Então, esse fármaco ele precisa ser muito bem escolhido. A psicoterapia ela também é fundamental, porque ela estimula as mudanças, digamos assim, de vida que o paciente precisa realizar. Na sua vida pessoal, na sua vida familiar, é muito importante. E a atividade física também, para que essa regulação que o remédio auxilia, para que isso possa ser mantido principalmente depois da alta do paciente. É muito dito também, e aí eu trago novamente essa questão do senso comum, de que o antidepressivo, ele vicia. É uma coisa que se falava muito antigamente, né? Com a evolução da ciência, com a evolução da farmácia, da química em si, a gente pode dizer o contrário? Sim, Larissa, com toda certeza. Essa é uma visão muito errônea. Tá? O antidepressivo, o que ele faz? Ele aumenta o nível de neurotransmissor, seja serotonina, dopamina ou noradrenalina. Essa escolha vai ser de acordo com os sintomas clínicos que o paciente for apresentar, né? Que nem sempre os sintomas eles são iguais, até porque as depressões são diferentes em estágios diferentes. O que causa dependência, assim, né? Esse termo dependência em relação a remédio, ele existe. Sim, alguns fármacos, aqueles que têm tipo uma tarja preta, que são os antigos calmantes, cada vez menos prescritos, o uso continuado deles, sim, ele traz prejuízos à saúde, tá? Assim como também alguns analgésicos, opioides, eles não devem ser contínuos. Então, são alguns grupos de remédios dentro da medicina em geral, não só da psiquiatria, que eles não devem ser usados de uma forma continuada. Isso não se aplica a antidepressivo. Tá? Inclusive, na terceira idade, o uso de antidepressivo, para alguns pacientes, ele melhora a cognição. Ele melhora o funcionamento cerebral.
Tá? Então, essa ideia de que o antidepressivo ele é prejudicial, ela é uma ideia muito errada. É claro que ele só vai ser prescrito se necessário for e pelo tempo necessário também, porque depressão tem tratamento e tem cura. Também é um mito, Larissa, dizer e entender que a depressão é um tratamento continuado para o resto da vida. Isso não é verdadeiro. Só que ela precisa ser bem tratada, ela precisa ser associada, de preferência, a um tratamento psicoterapêutico e atividade física. E no sentido do dia a dia, assim, de trabalho e tal, porque a gente tem um dado de que hoje a depressão, segundo a OMS, é o maior causador de afastamento do trabalho, né? Sim. Como é que isso deve ser lidado dentro de uma empresa, dos colegas de trabalho? Como é que o próprio paciente, no ambiente de trabalho, como isso interfere na vida dele no tratamento? Pergunta muito importante, Larissa, porque assim, ó, muitos pacientes não buscam tratamento e muitas vezes eles não são afastados para esse tratamento por preconceito, muitas vezes por parte do próprio paciente, das empresas. A depressão não é uma doença da qual exista um exame de imagem que possa ser mostrado, comprovado. Ela é uma doença clínica e nós nos baseamos a entrevista através dos sintomas e da intensidade desses sintomas. Então não existe nada que comprove a depressão, mas ela existe, ela é uma doença grave, é uma das principais causas hoje de afastamento ao trabalho, é uma das principais causas também de suicídio, onde os dados têm aumentado muito, né, principalmente entre pacientes jovens, e é necessário que a sociedade entenda assim, ó, que a depressão ela precisa ser tratada. Existem alguns estágios em que o paciente precisa ser afastado do trabalho até ele melhorar e poder retornar, porque um paciente tratado de depressão, ele é um paciente como outro qualquer, né? Existe muito receio assim, ó, de perda de confiança, de capacidade, né, por parte de uma empresa, enfim, por parte da sociedade, olhando esse paciente como não mais confiável. E a depressão é uma doença como qualquer outra, só que ela precisa de tratamento. Nem todo paciente depressivo vai precisar ser afastado do trabalho, mas se isso acontecer por um período, até a ação dos remédios começarem, né, a serem mais eficazes. E no sentido de, a gente fala de afastamento do trabalho e tal, existe casos em que a pessoa deprimida ela precisa de alguma internação com um tratamento mais assíduo e mais profundo? Pode precisar. Hoje, como é que a gente entende a necessidade de internação? Quando o paciente está em risco, principalmente o risco de suicídio. Se não, ele é tratado em casa. Hoje os fármacos, eles são muito bons e muito seguros. É claro que é um tratamento que ele precisa ser bem direcionado e acompanhado por um especialista, associada também à psicoterapia. Nem sempre o paciente consegue ter disposição para logo iniciar atividade física, mas ela está sempre recomendada. A internação hoje para os transtornos mentais está mais relacionada aos riscos, principalmente o de suicídio. Perfeito. E no sentido de saúde física, né? A gente fala, a senhora falou uma frase muito maravilhosa, que nem sempre o paciente está disposto a iniciar a atividade física. Quando a gente fala de disposição física, do esporte, é desde a caminhada em volta da quadra ou precisa ter um alto impacto, precisa ter uma alta performance? Como que a psiquiatria analisa isso, né? O que é indicado para o paciente? Todo tipo de atividade física é bom e aumenta o nível, né, de endorfinas, que são os nossos antidepressivos naturais, e auxiliam nos tratamentos. Sabemos hoje que aquelas atividades que envolvem mais determinação e até competitividade são melhores. Aquelas que exigem mais fisicamente, como uma luta, né? Como uma musculação junto com uma parte aeróbica bem intensa, aonde o paciente ele consegue liberar mais esses componentes. Tá? Isso é muito importante. A própria questão da competitividade em um jogo, em uma atividade coletiva, também traz essa proximidade do outro, melhora o relacionamento interpessoal, né? Então, se a pessoa consegue apenas caminhar, tudo bem, mas se ela puder fazer uma atividade mais intensa e com uma frequência maior, o benefício também vai ser muito mais perceptível no tratamento. É aquele empurrão, né? Que a gente... É aquele empurrão.
Muitas vezes é o que o paciente precisa para começar a reagir e ver que existe vida além daquela bolha de dor, né? Sim, sim. E o paciente depressivo é muito interessante, assim, eu conheço casos de pacientes que não se exercitavam, não faziam nada, né? Eles trataram a depressão, começaram a se exercitar, pegaram gosto e às vezes fazem múltiplas atividades, fazem uma luta, fazem musculação, porque o ideal é sempre associar, né, o reforço muscular, a parte aeróbica, né? E muitas vezes o esporte coletivo também, porque ele socializa, né? Ele A parte interage, da né? sociabilidade em grupo. Sim, sim. E aí eu fico refletindo, doutora, sobre essa questão da importância que as nossas relações têm, né? A senhora comentou antes que os jovens estão tendo cada vez mais casos de depressão porque justamente estão cada vez mais fechados na bolha do seu telefone. Eu lembro de ser criança e a gente tinha esporte coletivo em sala de aula, a gente ia educação física com o time, aquilo era amplamente incentivado, não só pela questão do esporte em si, mas pelas relações que isso cria na vida da pessoa. Eu imagino que na depressão, num quadro onde a solidão, o isolamento, ele acaba sendo presente, a gente tentar colocar vida, né, em sociedade para essa pessoa acaba ajudando no tratamento. Sim, Larissa, isso é tão importante, né, que foi determinado esse ano, né, uma lei que proíbe o celular nas salas de aula, né? Eu penso assim que nós não podemos perder essa determinação, né? Porque os jovens, eles não conversavam mais no recreio, eles não interagiam, né? Até os namorados muitas vezes se comunicavam através do WhatsApp, né? Então é fundamental isso, né? Esse olhar um para o outro, como nós estamos fazendo agora, né? A gente sabe que até a liberação de alguns hormônios, né? Como ocitocina, ela vem da nossa interação de olhar, né? E porque isso é muito mais prazeroso do que ler uma mensagem, né? Do que fazer uma postagem. Então eu fiquei muito feliz quando houve essa determinação, porque sim, os jovens cada vez eles estão mais fechados no telefone. E nesse estar fechado no telefone, olhando as postagens, a vida maravilhosa do outro, que eles acham muitas vezes que eles não têm, aquele corpo maravilhoso, aqueles locais de passeio, enfim, né? Os jovens também, pela falta de maturidade, de não saberem, né, o quanto isso é artificial e superficial, né, muitas vezes entram, né, dentro dessa tristeza, dessa depressão, né, desse pensamento negativo e de menos-valia. A gente vê muito sentimento de menos-valia hoje entre os jovens, muito por essa comparação entre eles, principalmente através da rede social. E é complicado se até para os adultos, essa questão de se colocar e pensar que o outro tem mais, o outro é mais feliz, viaja mais. Para a criança, o gramado do outro, né? O gramado é sempre mais verde. Né? Sim. E como é que os pais podem lidar em casa, né? Aproveitar que a gente entrou então nesse assunto, como é que o pai e uma mãe tem que ficar de olho? Quais são os sintomas que essa criança pode vir a apresentar? O isolamento, né? Isso eu vejo que é uma queixa muito grande hoje dos pais em relação aos filhos, né? O isolamento no telefone. As famílias também, elas precisam dar o exemplo em relação a isso, porque não basta os pais pedirem para os filhos usarem menos o telefone se eles mesmos, né, não saem dele. Então, é muito importante, assim, atividades em família, essa observação atenta dos pais, das escolas também, que os pais consigam fazer um contato, um convívio com a escola, saberem como seus filhos estão na escola, porque muitas vezes, às vezes, os pais desconhecem o funcionamento, porque não é só a nota, né, Larissa? É o quanto esse jovem interage bem com a turma, tem amigos, né? E conversar com os filhos. Eu acho que isso é fundamental. Hoje falta o diálogo, mas não é o diálogo escrito no WhatsApp, né? É o diálogo interpessoal presente, as famílias reunidas, fazendo uma refeição, deixando o celular fora, criando um momento de conexão entre a família, assim como entre os casais também, né? Isso cada vez está mais reduzido devido ao uso do celular.
quando a gente fala do uso do celular, a gente acaba vivendo uma realidade paralela, né? Sim. Ele aproxima quem tá perto, afasta quem tá longe. Sim. Isso cria um sentimento de desconexão, tanto em adultos quanto em crianças Sim. também. Às vezes tu pode estar num lugar não sentindo que tu tá conectado com aquele lugar ali. Sim. É a obrigação da postagem, né? Muitas vezes não vivendo o momento, né? Mas filmando, fotografando, né? Isso é muito ruim, porque a vida ela acontece agora, não é depois na postagem. Depois ela passou, né? Aquele registro, ele é apenas momentâneo. Então, nós precisamos sempre estar conectados com a nossa vida real. E se nós fazemos isso, também nós ensinamos os nossos filhos, porque eles copiam as nossas atitudes. Não adianta a gente fazer uma coisa, né, falar uma coisa e fazer outra. Então, é muito importante, assim, ó, esse exemplo dos pais. Sempre que eu trato adolescentes, eu converso muito com os pais sobre isso, porque não adianta colocar limite no uso do aparelho, ou até mesmo de computador, ou dos jogos, se eles não têm essa disponibilidade para os filhos, nem para eles mesmos, às vezes, né? Então, é muito importante esse momento entre família. É muito, muito forte isso, né? Porque às vezes a gente, para tratar uma coisa, a gente acha que precisa ir na inovação, em algo muito longe, quando muito provavelmente está dentro, no básico, né? Está dentro de casa. Muitas vezes está dentro de casa. Bom, doutora, eu gostaria então que a gente recapitulasse, porque a gente Sim. falou muito sobre sintomas, falamos sobre vários assuntos, um assunto entrando no outro, mas eu gostaria que a gente fizesse essa recapitulação dos elementos importantes para o tratamento, né? Nós falamos de sono de qualidade, exercício físico, medicamento, terapia e alimentação também, né? Queria que a gente falasse um pouquinho então sobre essas 5 colunas, esses 5 pilares do tratamento. Eles são muito importantes, tá? O tratamento da depressão hoje, nós não podemos pensar que ele é apenas medicamentoso. Na maioria das vezes, é necessário o medicamento e uma escolha bem direcionada para os sintomas que o paciente apresenta. Que existe uma gama de medicamentos e a gente vai priorizar de acordo com a necessidade de cada paciente, assim como a dosagem. Mas a alimentação, por exemplo, ela é muito importante. Hoje nós entendemos que o nosso intestino é o segundo cérebro. Isso é muito verdadeiro. A qualidade do que nós comemos, a frequência com a qual nós nos alimentamos. Os alimentos, eles são os precursores dos neurotransmissores. Então, não adianta aumentar neurotransmissor com medicamento se não for também realizada uma boa alimentação. Né? Não adianta suplementar com triptofano ou outros precursores que estão presentes nos alimentos se o intestino está inflamado, se a pessoa sofre de uma constipação crônica, se tem alguma doença inflamatória intestinal não tratada. Então, não vai existir uma melhora continuada. O paciente só vai melhorar enquanto usar a medicação, e a gente sempre prioriza um tempo de tratamento para uma alta posterior. Então, a alimentação, a boa qualidade de sono, a atividade física, a psicoterapia para a mudança, né, de hábitos errôneos, a resolução de conflitos, todos esses pontos são fundamentais para um tratamento de qualidade para um quadro depressivo. Tanto unipolar, como a gente conversou no início, como também um quadro depressivo bipolar. E quando a gente fala em uma alta, é o paciente conseguir ficar sem o medicamento. Sem o medicamento. E é possível, sim. Depressão tem tratamento e tem cura. É claro, alguns pacientes muito graves com depressão recorrente, existe a indicação de medicamento de forma continuada. Mas para a grande maioria dos pacientes existe um planejamento, sim, e uma alta ao final de mais ou menos 1 ano, às vezes 1 ano e meio de tratamento, depende. É claro que não são poucas semanas, né? É necessário um tempo hábil para isso. E nesse tempo hábil, eu sempre explico que o paciente também precisa realizar outras formas de tratamento, conforme nós falamos aqui, que são as mudanças de hábito. É muito importante a gente pensar na vida da gente como uma coisa completa, né? Não existem caixinhas separadas. Não existe.
Não existe. É como para nós termos uma pele bonita. Não basta comprar um bom creme para passar no externo. É preciso cuidar da alimentação, é preciso, assim, uma série de outros fatores para que a gente consiga ter o resultado clínico adequado. Na depressão não é diferente. Então, no sentido do paciente em si, a gente volta a falar que não existe uma cura, não existe uma alta se a gente não mudar os fatores que nos levaram até lá. Sim. Mas eu pergunto, existem alguma pessoa que tem mais disposição a ter depressão do que outras? Existe uma predisposição genética? Isso é real? Existe sim, Larissa. Em todas as doenças mentais existe um componente genético. Algumas, esse componente é maior ou menor. A depressão, isso já é muito estudado. O componente ele é muito evidente. Existem famílias onde é feito um mapeamento disso e se identifica aquele traço depressivo recorrente, assim como outros problemas, né, como o alcoolismo, como o transtorno bipolar. Então, as doenças elas são multifatoriais. O fator genético existe, o ambiental e também a predisposição que cada pessoa tem, né? Porque o nosso cérebro ainda é o que existe de mais individualizado dentro de nós. Muito ainda temos para conhecer sobre o funcionamento cerebral, mas é a parte do nosso corpo que ela é mais diferenciada entre as pessoas. A depressão ela é uma doença muito humana, ainda que também a gente entenda que possa existir nos animais, né? Porque ela envolve muito a vida de relação, como nós nos sentimos também dentro de uma sociedade. Por isso que o bullying dentro dos colégios, né, as situações de abuso, as situações de violência, muitas vezes elas vão desencadear, com o passar do tempo, um quadro depressivo. O tratamento psicológico, né, ele melhora muito isso, essa resolução dos traumas, das dificuldades, né, porque é um somatório. O paciente ele não se deprime de um dia para o outro. Ou ele vem de uma ansiedade muito profunda, de um sofrimento psíquico, de uma perda, de um luto, de um fator estressor, de um burnout. E então ele inicia um quadro depressivo associado. E como é que a gente faz para identificar quando é uma coisa leve ou então diferente quando é um burnout, que agora temos um CID para isso, Sim. e quando entra na depressão? Deve ser muito sutil a diferença. É sutil, a anamnese ela precisa ser muito bem direcionada, muitas vezes até com a entrevista de um cônjuge ou de um familiar, né, junto, porque muitas vezes o paciente ele não identifica algumas coisas que está acontecendo, mas quem convive próximo auxilia muito às vezes no fornecimento de dados, né? E essas situações, às vezes elas estão de mãos dadas, como por exemplo o burnout. O burnout ele é mais ou menos conhecido e entendido como uma depressão do trabalhador que entra em exaustão. Uhum. Então, ele é uma doença laborativa? Sim, mas é uma doença emocional também. Então, tem várias condições, né? O luto patológico. É muito comum o paciente se deprimir dentro de um quadro de luto que se arrasta por anos, né? Mais uma vez, por isso o tratamento de psicoterapia associado ele é tão importante. As situações de abuso na infância, de violência, né? Lutos muito difíceis, conforme eu falei, às vezes o rompimento de um relacionamento de muitos anos, de uma forma muito difícil, né? Muito sofrida, vai fazer com que o paciente se deprima lá na frente. Tá? E hoje nós temos que entender assim, a depressão ela é um assunto tão importante que todas as estatísticas de suicídio elas são subestimadas. Porque existem alguns registros que eles não aparecem como suicídio, aparecem como outras causas. E muitos acidentes de trânsito, que nós sabemos hoje, né, principalmente aqueles onde não existe uma explicação muito lógica para o ocorrido, eles, na verdade, foram tentativas, infelizmente com êxito, de suicídio.
É um tema muito específico, né? Sim, E muito profundo, muito pesado, muito pesado né? da gente falar, mas é real e ele precisa ser encarado porque ele acaba sendo uma consequência da Sim, depressão não tratada, né? sim. E uma consequência muito grave. Né? Porque existem muitas formas de suicídio, né? A gente não pode entender que o suicídio é apenas aquela pessoa que, enfim, se jogou de um precipício, né, de um prédio, se deu um tiro. Não, o suicídio ele é silencioso e muitas vezes a pessoa busca, né, inconscientemente, de uma forma até velada e não identificada pela família. E a pessoa ela está sim buscando o suicídio. O que isso quer dizer, doutora? Eu não lhe entendi no sentido de que os comportamentos... Os comportamentos de risco, sim, os comportamentos de risco. Conforme eu falei, o trânsito é um dos exemplos mais comuns, mas existem várias formas. O abuso de substâncias, né? E várias outras maneiras, assim, de se colocar em risco que às vezes o paciente vai executando e não se dando conta. E dentro de si existe, sim, o desejo de morrer. Uma inconsequência com a própria vida. Sim, com a própria vida. Muitas vezes a gente vê pessoas se colocando em risco, por exemplo, de moto, que acaba sendo buscando aquela adrenalina extrema, ou então em outros, eu trouxe o exemplo da moto, que foi o primeiro que passou na minha cabeça, mas isso pode ser... Porque a gente vê com muita frequência. né? Mas pode ser até em coisas bem diferentes, né? Bem a questão, às vezes, buscando briga na noite, coisas assim. Sim, relacionamentos perigosos, né? E existe todo um significado por trás disso, né? Todo o nosso ato, ele tem uma interpretação, existe um significado. Por que uma pessoa se coloca em alto risco, né? Sem precisar. Então, volto a dizer, todas essas estatísticas, elas são altas e subestimadas. Em todo o mundo, não só no Brasil. Bom, e agora eu queria que a gente falasse com o pessoal do sistema de apoio, né? Que é a pessoa, é a esposa, é o marido, é uma mãe, um pai, um amigo, que tá vendo essa pessoa querida passar por isso ou apresentar grande parte desses sintomas, esses comportamentos que a gente tá falando. O que essa pessoa deve fazer? Ela deve sempre procurar conversar com o paciente e auxiliar na busca por tratamento. Ainda existe muito preconceito em relação ao tratamento psicológico, ao tratamento psiquiátrico, muito desconhecimento em relação aos benefícios, né, da medicação, de um tratamento assertivo, né, com um especialista, um tratamento acompanhado. Né? Existe ainda muitos mitos em relação a isso. O paciente muitas vezes chega no consultório e me diz assim, Márcia, eu tenho medo de ter que tomar remédio para sempre, de ficar diferente, né? Então, assim, são ideias que elas precisam ser esclarecidas, desconstruídas, né? Então, a avaliação especializada, ela mostra isso para o paciente, né? Ela orienta, ela faz diagnóstico, né? Porque, conforme eu falei, nem toda depressão é aquela depressão típica unipolar, existem várias formas de depressão. Algumas atípicas, algumas dentro do transtorno bipolar, conforme eu falei no início, que são muito mais frequentes do que a gente imagina. É aquele paciente que toma um antidepressivo e ele não melhora. Por que ele não melhora? Porque a depressão não deve ser unipolar. Muitas vezes ela é uma depressão bipolar. E aí precisa ser colocado um outro remédio que nós chamamos de estabilizador do humor, para que ele realmente melhore com o uso do antidepressivo. Tá? Então, é um relato muito comum, isso eu uso antidepressivo e não melhora, né? Alguma coisa ali está acontecendo, uma avaliação mais profunda precisa ser feita. E é por isso essa importância da gente ter o acompanhamento clínico do médico, né? Sim. De não tomar, pegar a receita, botar embaixo do braço, ir embora e nunca mais voltar de novo no médico, né? Não, a dosagem, tudo, o tempo de tratamento, se aquele remédio, apenas ele é o suficiente para a melhora do paciente, a melhora completa, né? O remédio do vizinho não é o melhor remédio para um paciente é aquele que ele precisa, né? Porque muitas vezes o paciente chega em uso de um remédio e eu pergunto quem prescreveu e ele comprou de uma forma ilegal, que infelizmente acontece muito, né? Por aí, e é o remédio que o vizinho estava tomando, né? Infelizmente isso é muito comum, muito comum, muito comum. A senhora vê muito isso em consultório? Sim, quando chega? Eu vejo muito. E essa avaliação ela é muito individual.
Porque não só a depressão, mas todo o transtorno mental que envolve, né, as nossas emoções não é igual. A dose, né, não é a mesma, o tipo de medicamento, porque existe dentro dos antidepressivos inúmeros, né, grupos que beneficiam, como eu falei no início, pacientes que têm dor, pacientes que têm enxaqueca, mulheres que sofrem muito de tensão pré-menstrual, né, então pacientes que têm insônia, pacientes que ao contrário têm hipersonia, dormem muito, pacientes que têm muita perda de energia. Então, para cada um desses sintomas existem neurotransmissores diferentes relacionados. Então, não tem como um tratamento ser igual para um grupo de população. Perfeito. Doutora Márcia, tem algo dentro do quadro da depressão que a senhora gostaria de falar que a gente não abordou no nosso programa? É muito importante que as pessoas que estejam com alteração do seu funcionamento por um mês ou mais, né? A gente falou em 3 semanas, mas vamos colocar um mês ou mais tempo, né? Com perda de energia, com tristeza, com desmotivação, com falta de interesse, com diminuição da libido, com alteração do sono, do apetite, que elas procurem uma avaliação. Elas procurem uma avaliação especializada dentro da área da psiquiatria. Porque elas podem estar iniciando um quadro depressivo, um quadro misto, às vezes, de ansiedade e depressão, né? Pode estar apresentando também um ciclo dentro daquele transtorno bipolar que eu falei, né? Que é por onde o paciente passa, muitas vezes, por episódios depressivos. Então, a busca por uma avaliação especializada vai direcionar a necessidade desse paciente. Perfeito. Agradeço muito a tua participação e principalmente essa aula de conhecimento, essa aula clínica que a gente teve aqui, né? Acredito que para quem esteve em casa nos ouvindo até agora, pode ter certeza de que tem muito conhecimento técnico aqui. Muito obrigada, Larissa. Eu acho que essa orientação para a população, né, esse desmistificar da saúde mental, ele é muito importante, né? Muito obrigada. E o programa de hoje fica por aqui. Agradeço pela tua audiência e pela tua participação.